Muito bem, pessoal, vamos dar início então às nossas atividades práticas, né? Qual é a ideia nesta planilha? Então, eu estou com a atividade 001 resolver, você já tem ela aí para você praticar, eu creio que você já usou ela, já fez ela, né? Porque eu sei que você é um aluno ou uma aluna dedicada ao assunto, você quer realmente se desenvolver, você quer realmente parar de pedir ajuda para os outros para ser aquela pessoa que auxilia os outros com as planilhas. Então, vamos lá. Nós temos aqui a seguinte situação. Eu tenho uma tabela, essa tabela ela tem um nome, vamos ver qual é o nome dela. O nome dela é TBL Func, onde eu tenho o código do funcionário, departamento e nome. Nesta célula aqui, eu quero trazer qual é o nome do departamento, né? Qual é o departamento do código 40? Então, se eu olhar aqui, é produção. E qual é o nome dele? Carlos Grilo. Então, vamos usar uma função. Primeira função que nós podemos bater o olho aqui e já utilizar é a função procv, certo? Então, vamos fazer com o procv. Mas eu vou mostrar outras formas. Igual procv. Qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar este 40 aqui, beleza? Como eu não vou arrastar para baixo nem para o lado, eu não vou me preocupar com as referências absolutas e relativas, certo? Eu vou fazer só nessa célula. Então, ponto e vírgula. Onde eu quero procurar esse valor? Então, qual é a minha matriz tabela? Lembra que o procv, eu seleciono uma matriz. O procv sempre procura o valor procurado na primeira coluna da matriz. Então, eu tenho que começar a minha seleção aqui pelo código. Legal? Então, eu vou informar aqui o nome da minha tabela, TBL Func, né? E vou dizer que eu quero dados. Olha lá. Beleza? Então, assim que eu faço digitando. Ah, mas se eu não quero digitar, Prado, como é que eu faço? Não tem problema, você simplesmente seleciona aqui. Tá vendo que o meu ponteiro do mouse ficou uma setinha na diagonal? Significa isso que ele vai selecionar minha tabela toda. E só a área de dados aqui. Legal. Agora, número, índice, coluna, ou seja, quando eu achar o meu valor procurado que está na F3, que é o 40, na primeira coluna da minha seleção, da minha matriz, qual é a coluna que eu quero como resposta? Cuidado, gente, isso aqui não é a coluna do Excel, tá? É a coluna da seleção. Então, a minha seleção, que é esse vermelho aqui, ele tem 1, 2, 3. Ele procura o valor procurado na primeira e retorna na coluna que você indicar. Então, qual é a coluna que eu quero? Eu quero o departamento. O departamento está na 2. Legal. Ponto e vírgula, eu quero verdadeiro ou falso. Lembra que verdadeiro é uma correspondência aproximada e falso é uma correspondência exata. Eu quero um código exatamente igual. Então, se eu estou procurando 40, eu quero o 40. Não quero 39 nem o 41. Então, eu vou usar o 0 ou eu posso digitar falso. Tanto faz, tá? Fecho parênteses, Enter. Está lá o valor. Então, esta é uma forma de fazer isso. Para fazer o nome, eu teria que fazer o quê? Copiar isso aqui, né? Então, eu vou copiar, ó. Ctrl C sem o igual, gente. Por que sem o igual? Para não mudar as referências, tá? E agora eu coloco igual aqui. E aqui a única coisa que vai mudar é que eu quero o valor que está na terceira coluna. Então, ele vai procurar na primeira. Agora, eu não quero a segunda, eu quero a terceira coluna. E tá lá o valor, Carlos Grilo, tá? Uma outra forma que eu acho bem melhor seria com o procx, né? Então, é igual procx. Qual é o valor que eu quero procurar? O código 40, que está na F3. Onde eu vou procurar? Eu vou procurar aqui, ó. Tá vendo? Eu posso selecionar assim com essa setinha, ó. O meu ponteirinho do mouse ficou aqui, uma setinha para baixo. Eu selecionei a tabela funcionário código. Ou eu posso, como eu tenho uma tabela, é muito mais fácil digitar, ó. TBL Func, abro colchetes, qual é a coluna que eu quero? Eu quero a coluna código. Dá na mesma, tá, gente? Eu prefiro digitando. É um gosto meu, né? Ponto e vírgula. Agora, qual é a matriz que eu quero como retorno? Então, eu quero as duas aqui. Eu não quero só o departamento, tá? Eu já vou trazer as duas, departamento e nome. Então, pego a setinha e arrasto para o lado. Então, eu tenho o TBL Func do departamento até o campo nome. Note que o departamento abre e fecha colchetes, nome abre e fecha colchetes, e eu abro e fecho colchetes para envolver os dois campos, tá? As duas colunas. Legal. Ponto e vírgula. Caso eu não encontre, eu quero colocar alguma coisa, eu vou colocar aqui
código não encontrado. Então, abro aspas, código não encontrado, tá? Pronto, assim, beleza, ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata, então eu vou usar o 0, poderia deixar em branco isso aqui, porque é opcional, né? E quando eu não informo, ele entende que é o 0. Ponto e vírgula, eu quero pesquisar do primeiro ao último, do último ao primeiro. Eu quero do primeiro ao último. Então, fecho parênteses, trago Enter e pronto. Ele trouxe lá, em uma só função, as duas informações, tá? Então, por isso que eu gosto mais do PROC-X, é muito legal, gente, é muito legal mesmo, tá? Eu vou fazer uma outra versão aqui agora, só para a gente fazer o quê? Para eu não precisar informar esse 2 aqui, tá vendo que eu informei o 2, né? Departamento, e nesta outra aqui eu informei o 3. Eu vou fazer com que o próprio Excel entenda qual é a coluna que eu quero, eu vou usar o PROC-V. Por que eu vou usar o PROC-V, gente? Porque nem todo mundo tem acesso ao Excel 365 ou ao Excel 2021 e aí não tem o PROC-X. Então eu vou usar o PROC-V junto com o CORRESP. Vamos entender. Olha só, primeiro vamos entender o seguinte. Eu quero saber em que posição esse departamento está dentro desse cabeçalho aqui. Então eu vou usar igual CORRESP. Vou procurar esse valor, certo? Neste meus cabeçalhos, ó. Então, TBL Func, cabeçalhos. Eu peguei só os cabeçalhos, beleza? Então, ponto e vírgula, 0 que eu quero exatamente igual. O que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar a posição em que está naquela lista, ó, 2, tá? Eu acho que vocês já entenderam, né? Se eu arrastar isso aqui, deixa eu tirar essa minha, botar um pouquinho para baixo. Se eu arrastar isso aqui um pouquinho para o lado, ó, ele vai trazer que é o 3, porque ele está procurando agora o nome aqui dentro, tá? Então, o 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igual, PROC-V, valor procurado é esse valor, minha matriz é minha aqui, ó, minha tabela Func. Agora, qual é a coluna? Eu vou dizer que está nesta célula aqui, certo? E ponto e vírgula 0. Pronto. Agora eu posso fazer o que, gente? Como faltou travar uma coisa, eu não posso arrastar. Olha só, eu tenho que travar esse F3 aqui, ó. F3 eu vou travar, tá? Como eu vou arrastar para o lado, eu me obrigo a travar só a coluna. Mas como eu não vou arrastar para baixo, tanto faz se a linha está travada ou não. Vou deixar desse jeitinho aqui que é muito melhor. O G6 eu quero que ele mude para o H6, então eu vou deixar do jeito que está. Olha lá. Pronto, tá vendo? Então eu tenho aqui o nome, o departamento e o Carlos Grilo. Eu não precisei alterar a função, beleza? Só que eu tenho duas células, eu tenho essa célula que esse PROC-V depende do valor que está nessa aqui. Essa aqui tem uma função. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse CORRESP, Ctrl C, e vou jogar aqui no lugar do G6, gente, ó. Pronto. Entenderam isso? Agora o que vai acontecer? Eu simplesmente dou um Enter, não preciso mais disso aqui, isso aqui eu vou apagar, vai dar erro lá, mas eu vou arrastar isso aqui para cá, ó, e pronto, tá? Bem simples, tá? Então eu tenho um PROC-V que busca um valor e eu não digo diretamente qual é a coluna que eu quero, eu uso um CORRESP para trazer esse valor, tá? Eu vou apagar isso aqui, gente, vamos fazer de uma vez só, vou selecionar as duas, igual PROC-V. Qual é o valor procurado? É o 40. Muito bem. Pensa que eu vou arrastar para o lado, né? Nesse caso eu não vou arrastar porque eu vou fazer um Ctrl Enter depois, mas é o mesmo efeito de arrastar. Então eu tenho que travar a minha referência do código, porque é sempre esse código que eu quero procurar, nas duas colunas. Onde eu vou procurar? Eu vou procurar aqui nessa minha tabela. Não pegou o nome da tabela, não tem problema, a gente faz assim, ó, TBL Func, pronto. Já que ele quer ser teimoso, nós vamos ser também. Qual é a coluna que eu quero? Não sei, né? Então eu vou usar um CORRESP para procurar este departamento. Isso eu quero que mude quando eu arrastar para o lado. Então eu vou deixar liberado, ponto e vírgula, onde eu vou procurar? Aqui no meu código. Também não pegou, não tem problema. Eu digito TBL Func, abro o colchetes, o que eu quero? Eu quero só os cabeçalhos. Certo? Por que eu prefiro usar o nome da tabela, gente, em vez da referência? Porque a referência teria que ficar travando. Aqui eu não preciso travar nada, tá? E ponto e vírgula 0. Fecho parênteses do CORRESP, ponto e vírgula, falta o argumento do PROC-V, que é o falso.
Beleza, fecho parênteses. E agora, como eu tenho duas células selecionadas e eu quero que essa função se espalhe pelas duas células, eu vou fazer Ctrl Enter. Pronto, tá resolvido o meu problema. Legal, pessoal? Então aqui já está resolvido. Agora, o que nós queremos fazer? Nós queremos trazer aqui, gente. Só que agora, o que acontece? Ó? Eu tenho um nome, que vai servir como procura, e aqui eu tenho o código e departamento. Então o nome está aqui atrás, certo? Então, com o PROC-X é tranquilo, tá? Eu vou fazer com o PROC-X já de cara. Vamos lá, vamos começar com o PROC-X para você ver que o PROC-X é fantástico. Então, igual PROC-X, qual é o valor que eu quero procurar? Carlos Grilo. Legal. Eu não vou travar porque eu não vou arrastar para baixo. Embaixo eu vou fazer outra função, tá? Onde eu vou procurar. Como eu estou procurando um nome, eu tenho que procurar onde tem nomes. Então tá aqui, TBL Func, campo nome, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero? Eu quero a coluna que tem aqui código. Olha lá, código, beleza? Posso já fechar parênteses e já vai funcionar. Olha lá, código 40. Então o Carlos Grilo é o código 40. Beleza? Eu já poderia fazer, gente, para trazer também o departamento. Olha só. O que eu faço aqui? Eu quero trazer o código e o departamento aqui do lado. Então, eu simplesmente altero aqui. Lembra que eu preciso de 2 colchetes no começo para dizer que eu tenho 2 campos? Aí aqui eu coloco o operador de até, os dois pontos é até, abro colchetes e vou pegar o próximo campo, departamento. Fecho colchetes do departamento e fecho colchetes que eu envolvi os 2 campos. Dou Enter e está lá o resultado já para os 2. Isso é lindo, lindo e maravilhoso, legal? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o PROC-V. Dá para usar o PROC-V com isso aqui? Dá, gente, tá? O PROC-V, a característica dele é que ele sozinho, ele não consegue trazer o que? Um valor à esquerda do meu valor procurado. Então, o meu valor procurado está aqui na coluna D. Por padrão, ele não consegue trazer o que está numa coluna anterior à coluna D, ou seja, eu quero que a B e a C está anterior ao nome. Então, eu preciso usar uma função que crie como é que eu vou dizer para você, uma matriz virtual alterando isso aqui, que o nome vá para frente. Normalmente, as pessoas fazem o quê? Copiam essa coluna, jogam aqui no começo para poder usar o PROC-V. Nós não vamos fazer essa gambiarra, tá? É muito feio isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma matriz virtual. Vamos lá, eu vou mostrar como é que eu crio essa matriz virtual para você entender ela dentro do PROC-V, tá? Se você não tem o Excel 365, você não vai conseguir materializar a matriz virtual, mas você consegue usar ela mesmo assim dentro da função PROC-V, tá? Então aqui eu vou materializar ela. Só porque eu tenho o Excel 365. Então, igual, eu vou usar a função escolher. A função escolher, ela tem aqueles argumentos ali, ó, número, índice, valor 1, valor 2 e assim por diante. Eu vou colocar aqui, eu vou informar que eu quero 2 colunas. Então, como o número índice é um argumento só, não dá para colocar 2 argumentos no lugar de um. Então, eu vou criar uma matriz para que seja uma matriz de 2 colunas. E a função escolher entenda, opa, vai ter 2 colunas. Então eu abro chaves para dizer que eu vou colocar uma matriz. Então aqui eu vou colocar as colunas que eu quero, eu vou dar o índice para elas, tá? Então vai ser a coluna 1, contra barra, coluna 2, contra barra, coluna 3. Então eu estou dando como se fosse rótulos para elas, tá? Eu estou dizendo que o valor 1 vai ser a coluna 1, o valor 2 vai ser a coluna 2, o valor 3, porque eu posso colocar até 255 valores, vai ser o valor 3, tá? Então é assim que eu faço, uma matriz. Eu coloquei uma matriz de índices. Agora eu vou dizer qual vai ser a coluna 1. A coluna 1 vai ser o quê? O nome que está aqui. Olha que coisa linda. Qual vai ser o valor 2? O valor 2 vai ser o código, né? É essa ordem que eu quero para o PROC-V. Ponto e vírgula. Qual vai ser a coluna 3? Vai ser o departamento. Olha que lindo. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Tá lá, gente. Então ele trouxe aqui a Paula Bento, código 35, vendas. Então, se eu fizer um PROC-V nessa matriz aqui, fica muito mais fácil. Olha lá, eu vou fazer aqui, ó, igual PROC-V,
Vou selecionar o valor procurado, que é o Carlos Grilo. Vou travar, porque eu vou arrastar para o lado, então vou travar a coluna, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Eu vou procurar nessa matriz, gente. Quando eu quero uma matriz espejada, eu quero pegar do primeiro até o último, eu coloco um sustenido atrás, tá? Então ele pega da F13 até o último valor que foi despejado. Se acaso tenha mais valores depois, ele vai pegar até o último, tá? Sem problema nenhum. Agora, qual é a coluna que eu quero como resposta? Como nesse caso eu quero o código, então eu vou selecionar 2. E eu quero 0, que é exatamente igual. Vou dar um Enter e olha lá, 40, né? Então, o Carlos Grilo é 40. Aqui, arrasto para o lado, eu tenho aqui, opa, tive um probleminha aqui, para que ver, claro, aqui não está travado, pronto, agora vai dar certo, olha lá, pronto, tá lá, só que eu preciso mudar para a coluna 3, ó, pronto, tá feita a brincadeira, certo? Só que acontece, gente, eu não quero que fique essa minha matriz aqui, porque se eu apagar essa matriz, vou perder tudo, né? Ó, vou fazer o quê? Vou pegar esse escolher que está aqui, Ctrl C, Enter, e vou jogar no lugar desse F13. Ó. Pronto. Então, agora, em vez de informar onde está, eu vou passar uma função que vai gerar aquela matriz virtual. Ó. Vou apagar aqui, vai dar erro na produção, tá? Olha lá, vou apagar. Na produção deu erro porque eu não tenho mais, mas aqui deu certo. O que eu faço? Eu simplesmente arrasto para o lado. E faltou o quê? Faltou. Aqui, gente, ó, quando eu arrasto uma tabela, ó, tá vendo? TBL Func nome, TBL Func código, TBL Func departamento, né? Quando eu arrastar para o lado aqui, ó, TBL código, departamento e nome, ela é como se fosse uma referência relativa, tá? Se eu quiser arrastar isso aqui, eu poderia simplesmente, ó, se eu fizer Ctrl C, Ctrl V, vai dar certo, tá? Eu só precisaria mudar para 3 aqui, vai dar certo. Mas quando eu arrasto, quando eu coloco assim, eu arrastei, né? Ó, arrastei para o lado. O que acontece com a minha matriz? Então, nota que começou com nome, código e departamento. Aqui o que vai acontecer? Ó, começou com código, departamento e nome. Ou seja, antes eu tinha nome, ele pegou o próximo, que é o código, depois departamento, depois nome. Então ele mudou essa ordem, tá? Se eu quero travar um campo de uma tabela, eu tenho que fazer o seguinte, ó, abro um colchetes, é chatinho, mas funciona, tá? Fecho, abro colchetes novamente, nome, tá lá, fecho colchetes. O que vai acontecer? Quando eu arrastar para o lado, ele não tem para onde correr, porque é nome. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Código, aqui, 2 pontos que eu até, código de novo, tá? E fecho colchetes. E o departamento, a mesma coisa. Então, abro um colchetes, vem aqui, 2 pontos, abro colchetes, departamento. Fecho colchetes, dou um Enter, e agora eu posso arrastar isso aqui que não vai mudar. Eu só preciso mudar o quê? A coluna que eu quero aqui, coluna 3, tá? Olha lá. Então, agora, nome, código, departamento. Se eu olhar aqui, nome, código e departamento, tá? Então, é assim que eu travo as colunas de uma tabela quando eu quero arrastar. Isso é lindo, tá? Lindo e maravilhoso. Posso usar também a função índice corresp, tá? Sem problema nenhum. Ó, o índice corresp, gente, ele substitui o procv quando eu quero buscar alguma coisa à esquerda, tá? Então, igual índice. Vou selecionar a minha matriz é o que, gente? É o que eu quero como retorno, tá? Nesse caso aqui, ó, eu quero o código, então eu vou selecionar o código. Legal? Agora ela está perguntando qual é a linha. Muito bem, eu não sei qual é a linha, porque a linha depende do Carlos Grilo. Então eu vou usar um corresp. Por quê? O corresp ele diz em que posição está, certo? Então corresp de quem? Do Carlos Grilo. Onde eu vou procurar? Onde tem nome. Legal. Fecho, ponto e vírgula, 0, fecho parênteses do corresp, fecho parênteses do índice. O que vai acontecer aqui, gente? Eu disse para o índice, olha, eu tenho um mapinha para ti, que é essa coluna código, tá? Tu vai escolher dentro dessa minha coluna uma linha. Aí ele pergunta, tá, mas qual é a linha?
Eu poderia informar linha 2, linha 3. Se eu digo 2, ele vai pegar o 36. Se eu digo 3, vai pegar o 37. E assim por diante. Nesse caso, quem vai informar qual é a linha é o Corresp. Então, o Corresp vai procurar o Carlos Grilo, onde ele vai procurar no nome. Então, ele vai procurar aqui, Carlos Grilo, não. Opa, tá aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai retornar 6 para o índice. O índice vai olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai retornar o 40, tá? É assim que funciona a função índice Corresp, beleza? Aqui, gente, agora o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, Ctrl C, igual Ctrl V, e eu vou mudar só a coluna que eu quero como retorno, que é o departamento, tá? Pronto, tá lá, produção. Então, dessa forma, eu consegui trazer de uma forma muito fácil as duas informações que eu preciso com o índice Corresp. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, com isso nós resolvemos. Tem outras formas de resolver? Claro que tem, gente. Sempre tem outras formas, tá? Eu mostrei aqui as principais, as mais utilizadas. Se você não usa o Excel 365, eu recomendaria o quê? O PROC-V, para buscar aqui. Caso, nesse exemplo aqui, pode usar o PROC-V escolher, ou, normalmente, o que as pessoas usam é o índice Corresp, que é esse aqui, tá? Normal. Mas, se você tem o PROC-X aqui resolve tudo de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, se você tem a possibilidade de usar o PROC-X, use e abuse, gente. Por que nem sempre é possível? Porque muitas vezes você vai desenvolver uma planilha para algum cliente, você tem o Excel 365, mas o teu cliente não tem. Então você tem que pensar nisso também. Vai que ele tem uma versão mais antiga lá, você tem que usar uma função que você vai funcionar no seu micro, mas também vai funcionar no micro dele, tá? No Excel, no Office dele. Senão não faz sentido, né? Funcionar só no seu micro, que você tem uma versão mais atualizada. Então você tem que pensar sempre no onde vai ser utilizado isso, em qual versão do Excel vai ser utilizado. Caso seja uma versão mais antiga, PROC-V ou índice Corresp ou PROC-V mais escolher, tá? Tanto faz, beleza? Legal, pessoal? Desejo que vocês tenham sucesso na resolução dessas planilhas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.